a gente está recebendo outra visita mais do que especial aqui na nossa programação, isso mesmo. Recebendo aqui no estúdio do Giro da Notícia da sua Rádio Planetário, o Dr. Carlos Mânica, onde a gente vai conversar aí sobre um tema muito importante, né? Vou deixar que ele apresente pra gente chegando agora o outono, daqui a pouco chega o inverno e daí vem aquela, junto com eles vem alguns probleminhas de inverno, né? Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Mais uma vez é um prazer estar aqui podendo falar contigo e com todos os nossos ouvintes, né? A gente sabe que a Rádio Planetário pega uma área de abrangência bem grande, né? E hoje até tem um motivo um pouco mais especial, né, Luan? Hoje completa, na verdade, este mês de março, completa 30 anos da Clínica Mânica aqui na região do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí. Então, desde 95, quando a gente abriu a clínica, né, que eu vim de Porto Alegre, lá da Santa Casa, né, é uma longa jornada, 30 anos não são 30 dias, né, E a gente já conseguiu ao longo desse período, então, atender a toda a região, não somente Espumoso, mas Espumoso, toda a região aí de Não Me Toque, Birubá, aquela região ali do Alto Jacuí, e também a região de Soledade, né, que também é uma região abrangente que pega, né? Então, ao longo desses 30 anos, a Clínica Mânica foi incorporando novos profissionais, né? Hoje nós temos na Clínica Mânica, temos fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo Lucas, né? Que ele atende a parte de ouvido. Nós temos vendas de aparelhos auditivos também, que a gente incorporou na clínica, né? Que era um grande problema aqui na nossa região, que o pessoal tinha que se deslocar muitas vezes para Porto Alegre, Passo Fundo, ou até mesmo Ijuí, e agora a gente consegue aqui com aparelhos bons, recarregáveis, prestar esse serviço aqui a toda a comunidade regional, dando garantia, dando assistência técnica, evitando deslocamentos desnecessários muitas vezes, né? E facilitando, porque a maioria das pessoas são idosas, então às vezes a questão do deslocamento para eles é mais difícil, né? Também temos na área de dermatologia, né, que trata das doenças de pele, câncer de pele, aquelas pintas, manchas, alergias, né? As alergias, a gente faz teste antialérgico, isso é muito importante, é uma coisa que não se tinha até um tempo atrás, como saber exatamente o que a pessoa era alérgica. Hoje não, na clínica a gente tem na área da dermatologia, então nós temos o profissional que faz esses testes antialérgicos, que trata doenças de pele, câncer de pele, procedimentos, toda essa área de psoríase, enfim, toda a área de doenças de pele, cabelo e unhas. E também temos eu na área da otorrinolaringologia, né, que sou, vamos dizer assim, o mais experiente da turma, para não dizer o mais antigo, né, Lu? O mais experiente da turma também, 30 anos que a gente está ali, então é uma jornada também, então um prazer. Então falando, já que toquei no assunto, né, dos testes antialérgicos, das alergias, a gente sabe que com essas mudanças de clima, né, Lu? Agora a gente vê que o dia já está mais quente e a noite já fica mais fria. Então nós temos essa mudança, essa amplitude térmica que a gente chama, muito variável. De dia, hoje a previsão, eu estava vendo, é para chegar a 30, 31, 32 graus, mas à noite a mínima vai cair. Então esse choque térmico, digamos assim, é que muitas vezes favorece o aparecimento de muitas doenças características dessa época do ano, né? Além de que as crianças começaram as escolas, as creches, então acabam tendo um contato mais entre elas, né? Então aquelas doenças, a amigdalite, faringites, otite, sinusites, elas se tornam muito mais comuns, as doenças virais também, né? É importante a pessoa tratar bem direitinho isso aí, não somente tratar com antibiótico na fase da infecção aguda, mas principalmente, eu sempre digo, fazer uma investigação para ver o que está causando, porque nós temos muitas crianças e adultos também, né, que têm infecções de repetição, que a gente chama. As pessoas tratam dali um mês, já estão de novo com uma infecção, né? Então, esses casos, eles têm que ser melhor investigados. Eles merecem uma atenção maior, no sentido de ver o que está acontecendo com essa pessoa. Essa pessoa tem um sistema imunológico dele baixo, sabe? As defesas do organismo dele tão baixas, a gente vai ter que tratar isso, sabe? Tem exames para ver isso também,
para ver como está o sistema imunológico da pessoa, né? A pessoa apresenta algum tipo de alergia que está favorecendo essas infecções, uma rinite alérgica, uma bronquite, uma faringite alérgica, uma sinusite alérgica, tem que tratar, porque senão essa rinite alérgica, essa alergia não tratada, vai fazer com que a pessoa fique exposta a mais bactérias, vírus e fungos e tenha infecções de repetição. E aí o antibiótico é aquela história, né? Ele melhora, mas não cura. Então nós temos muitas patologias que as pessoas chegam assim, doutor, mas a gente melhora, mas não cura, volta de novo, tem recaída. Então essas pessoas também têm que ter um olhar especial nesse sentido, né, Lua? Exatamente, e claro, não se automedicar, né? Se falar bem o português, se entupir de antibióticos não, porque não é vendido assim, mas de outros remédios, soros, até se vai usar no nariz, enfim, enfim, todo tipo de medicamento, não se automedicar e se colocar vários medicamentos. Não está curando, não adianta nada, vou trocar. Sem dúvida. Você tocou num ponto muito importante, viu, Lu? Essa automedicação, vamos dizer, e olha, e não seria também, eu já vou incluir um pouco além da automedicação, a própria medicação, vamos dizer, a própria medicação prescrita. A gente já sabe, já tem inúmeros estudos científicos mostrando que, por exemplo, a amoxicilina com clavulanato, que ela é amplamente prescrita, já existe muita resistência. Sabe? Ela está há muitos anos no mercado e as crianças começam desde pequenininho, vai no posto, vai no pediatra, amoxicilina. O que acontece? Ao longo dos anos, desenvolve resistência. Sabe? Assim como é nas lavouras, usam algum produto que funciona bem, daqui a pouco já não funciona mais aquele produto lá. Então assim também acontece. Então nós temos, por exemplo, só citar exemplo, a amoxicilina, que muitas bactérias já estão resistentes. As pessoas tomam, melhora, mas não conseguem eliminar 100% o foco de infecção. Se torna uma resistência, existe bactérias resistentes. A azitromicina também, que foi amplamente usada na época do Covid, fazia parte do coquetel do Covid, ela também, como foi muito usada, adquiriu resistência. Então o que acontece? Às vezes até medicamentos, não só a pessoa se automedicando, mas esses medicamentos mesmo que são prescritos por os colegas também enfrentam já problema de resistência de bactérias, né? E outro setor bem importante, ainda respondendo da tua questão da automedicação, é em relação aos corticoides. Sabe, os corticoides as pessoas têm que ter muito cuidado. Os médicos têm que ter muito cuidado quando prescrevem o corticoide e as pessoas têm que também saber quando vão usar o corticoide, que tem que usar muito, assim, porque tem que ter muito bem correto o diagnóstico que realmente se faz necessário esse medicamento, porque senão a pessoa vai ter alteração de batimentos cardíacos, vai ter alteração da pressão arterial, descontrole de sua glicemia, do diabetes, né? Às vezes desnecessariamente, por causa do medicamento que não está corretamente indicado ou automedicado, né? Então isso é muito importante que as pessoas tenham em mente, porque medicamentos em geral são produtos químicos, vão interferir no nosso funcionamento, né? Eu tinha um professor meu na Santa Casa, que eu nunca me esqueço, o doutor Tito Lívio Giordani. Ele usava uma frase muito para marcar a gente que era estudante na época, né? Ele dizia assim para nós: olha, vocês tomem muito cuidado quando vocês vão prescrever alguma coisa para alguém, sabe? Porque ele dizia assim: a diferença entre remédio e veneno muitas vezes está na dose. Você toma um remédio numa dose, toma uma aspirina, você vai aliviar sua dor de cabeça, mas você toma 10 aspirina, 20 aspirina, se torna um veneno. Então tem que ter muito cuidado hoje em dia com os antibióticos e de uma maneira geral com os remédios, né? A gente não pode se intoxicar de medicamento, sabe? Tudo o que a gente ingere, de uma maneira ou de outra, vai ter que ser eliminado, ou pelo nosso fígado ou pelo nosso rim, sabe?
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai ficar tomando anti-inflamatório, antibiótico por anos, e isso ao longo do tempo, lá na frente, vai trazer uma insuficiência renal para a pessoa vai ter que começar a fazer hemodiálise, ou fazer um transplante renal. Quer dizer, você abusou, na verdade, né? O rim, o nosso fígado, eles têm uma capacidade, eles têm um limite também, a partir de, senão daqui a pouco você vai ter uma hepatite, uma hepatite medicamentosa, que a gente chama, que é uma hepatite causada por medicamento. Intoxicou o fígado e a pessoa desenvolveu uma hepatite, ou uma insuficiência renal, que nem eu falei. Então tem que ter muito cuidado com os medicamentos. Por isso, eu volto a salientar a importância de se fazer os exames, sabe? De ter o diagnóstico correto. E quanto mais cedo você fizer isso, em todas as áreas, estou falando não só na minha área, na área da otorrinolaringologia, mas na área da dermatologia também. A dermatologia usa muitos medicamentos também, tópicos, né? Pomadas e coisas assim. O diagnóstico de um câncer de pele, quanto mais cedo você fizer, melhor. Sabe, você pode estar desenvolvendo um melanoma, que é uma doença, que é um câncer metastático, ele se esparrama pelo corpo todo. Então, quanto mais cedo você fizer esse diagnóstico, mas aí você tem que procurar um profissional que tenha os equipamentos. Porque uma frase que eu uso também é o seguinte: só com as mãos a gente não faz muita coisa, sabe? As nossas mãos ajudam, mas a gente tem que lançar mão dos equipamentos que a gente tem. E a medicina, graças a Deus, evoluiu bastante nesse setor aí, no setor de diagnóstico, no setor de diagnóstico mais precoce, de tratamento mais precoce. Dá uma qualidade de vida melhor para as pessoas, não só longevidade de anos de vida, mas também uma qualidade para a pessoa aproveitar realmente a terceira idade com qualidade de vida. Eu não falei no começo, mas nós temos o nosso WhatsApp aberto aí, né, para o pessoal, se quiser fazer perguntas, no 3383-3400, pode deixar a sua pergunta aí para o Dr. Mânica. Voltando na questão das alergias ali, doutor, como é que eu faço, qual que é o primeiro passo aí depois que eu consultar o senhor? Não tem cura, mas para prevenir essa alergia. Essa reincidência, Exato. Recorrência, né? A alergia, a gente parte do princípio seguinte: ela tem dois fatores, a alergia. O fator hereditário, que está no nosso DNA, vamos supor. Então, a pessoa normalmente me conta, diz: o meu pai tinha bronquite, minha mãe tinha asma, a minha irmã também tem alergia, ela expira bastante, ela coça o nariz, está muito seguida com o nariz obstruído, ronca à noite, dorme com a boca aberta. Toda essa história aqui da obstrução nasal causada pela alergia. Não somente alergia, às vezes a pessoa pode ter uma adenoide, que é a tal da carne esponjosa, carne crescida no nariz, pode ter uma hipertrofia de amígdalas, um desvio de septo. Por isso que é importante fazer um diagnóstico, né? Mas em se tratando de alergia, vamos falar especificamente da alergia, ela tem esses dois fatores. Então, o fator hereditário e o fator meio ambiente. Por isso que a gente tem pessoas que estão aqui em Espumoso e desenvolvem rinite alérgica, e quando vão para o litoral, vão lá para cima, para o Mato Grosso, lá para cima, que é outro clima, elas dizem: mas lá eu me sinto muito bem, lá não tenho esse problema. É que aqui é o meio ambiente. Ela levou o fator hereditário dela, ela foi também para o litoral, ela foi lá para Mato Grosso, mas lá não tinha o meio ambiente que favorecesse. Isso a gente nota assim na época das festas de fim de ano, quando muitas pessoas que moram lá vêm visitar seus parentes para cá, e eles me contam a história, dizem: doutor Mânica, eu cheguei do Paraná para baixo, comecei a me complicar, sabe? Lá para cima estava uma maravilha, aí quando estava vindo para cá do Paraná para baixo, mudou o clima, o meio ambiente, o tipo de vegetação e coisa, e daí. Então isso é importante. A primeira coisa é fazer o diagnóstico. Isso a gente faz o teste antialérgico e define, né, se a pessoa tem alergia a pólen, ácaro, a gramíneas, aveia, aveia, esse tipo. A gente está numa região agrícola, né? E até mesmo a alergia a produtos químicos também. Pessoas que trabalham na área de limpeza, então, que manuseiam com produtos químicos também, a dermatologia lá, ela faz esse diagnóstico corretamente. E o tratamento é baseado num princípio do seguinte: é o menos agressivo possível.
Porque como a gente sabe que a gente vai tratar essa pessoa e essa pessoa vai ficar bem, mas ela tem um fator hereditário que favoreça dela ter essa alergia, em algum momento, pode ser daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, ela vai desenvolver de novo. Então a gente faz o tratamento menos agressivo possível, mas que mantenha a pessoa bem, em condições dela ir na escola, dela trabalhar, não ter ausência de trabalho por causa de alergia, porque tem um fator econômico também envolvido. Tem pessoas que faltam muito ao trabalho em função disso, outras faltam muito à escola em função dessas crises de alergia, sabe? Então a gente também tem que levar isso em conta. E aí a gente usa medicamentos fugindo dos corticoides, que eu falei antes, né? Fugindo dos corticoides, a gente usa antihistamínicos que não dão sono, isso é outro fator importante também. Tem muitos medicamentos antialérgicos que dão sono na pessoa. Então a pessoa não pode dirigir, se ela trabalha com alguma máquina, algum equipamento perigoso, ela tem que ter muito cuidado, porque vai causar sonolência. Se ela vai na escola, uma criança que vai na escola também tem que evitar, porque senão ela vai na escola e vai ter muita sonolência, isso vai dificultar o aprendizado dela. Mas graças a Deus a gente tem na área da medicina esse desenvolvimento desses medicamentos que não são corticoides e não produzem sono e deixam a pessoa bem. Porque o que a gente quer? A gente quer deixar essa pessoa com a qualidade de vida normal, que ela consiga ir no trabalho, consiga ir nas reuniões, consiga ir na escola, na faculdade, sem problema. E o tratamento não é um tratamento contínuo também. Ela vai fazer o tratamento, vai ficar bem e vai parar. Se um dia voltar de novo, ela faz de novo o tratamento. Sabe? Então ela tem que estar atenta. E essas pessoas normalmente, Lu, elas já sabem, sabe? Pela recorrência que elas já sabem distinguir quando é um quadro alérgico, ou quando é um quadro gripal, uma gripe, ou um resfriado comum. Porque às vezes são tudo meio parecido, tudo causa meio obstrução nasal, aquela congestão, uma secreção, que às vezes é uma secreção clarinha, tipo uma clara de ovo, mas às vezes pode se contaminar com alguma bactéria e se tornar amarelo esverdeada, e aí pode evoluir para uma sinusite, para uma otite. Então elas têm que ser bem tratadas, principalmente em criança, para não deixar sequelas auditivas nessas crianças. Muito bem, doutor Mânica, obrigado pela participação e deixar um destaque também sobre a clínica, né? Sem dúvida. Então, assim, 30 anos da Clínica Mânica, hoje incorporando novas áreas, né? A área da fonoaudiologia, com seus aparelhos auditivos recarregáveis. Até agora vai ter o mês de abril, agora que é a promoção. Então, a gente tem a promoção de Páscoa de aparelhos. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse, né? Mas a gente vai divulgar aqui na rádio também, né, Lua? E na área da dermatologia também, fazendo esses testes antialérgicos. Temos o profissional lá que examinar para a questão de doenças de pele, doença de unhas, cabelos. Então, aquelas pessoas que têm alguma mancha no corpo, algum problema de pitiríase, de psoríase, de eczema, todas essas doenças de pele que são extremamente comuns na nossa região, que façam uma consulta, uma avaliação, não deixe o problema se agravar. Perfeito. O telefone da clínica, então, só divulgando, né, para quem quer marcar uma consulta, já é o telefone WhatsApp, né? Então, aqui o código de área, claro, é 54, né? Aí é 996263941. A Clínica Mânica aqui Espumoso, ela está localizada ali em frente ao Hospital São Sebastião, né? Ao lado do Laboratório Bioexame. E a gente tem também em Não Metoque, junto ao hospital, lá o Hospital de Caridade, Júlia Bilhar das Irmãs, e em Solidade no Hospital Frei Clemente. A gente atende lá também. Então, todas as pessoas interessadas serão para terem recebê-los lá. Perfeito, conversando com o Dr. Mânica na manhã desta sexta-feira, para a gente encerrar a semana com chave de ouro, conversando sobre saúde, que é muito importante. Intervalo, já já voltamos.